jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Por receio das críticas, talvez você desperdice muitas oportunidades de crescimento pessoal. Esses medos podem bloqueá-lo, fazendo com que se acomode a situações que vão destruindo seus sonhos e ideais. Como seria bom se você enfrentasse a vida sem se preocupar com a opinião alheia. A coragem de enfrentar a vida traz consigo gênio, poder e magia. Observa a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos serão seguros. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta segunda-feira, dia 1º de setembro. Iniciando um novo mês, sem dúvida alguma é a oportunidade de avaliarmos também o nosso próprio caminho. E sobretudo a partir desta reflexão que li aqui há pouco para vocês, sem se importar com as críticas que muitas vezes vão sendo acumuladas ao longo do caminho. Como é fácil falar da vida dos outros e como é difícil se colocar e ter a empatia de perceber que o tempo ele é de cada um. Às vezes nós não percebemos essa riqueza e justamente percebermos esta riqueza é que esse mundo nosso é tão bonito. Então por isso que cada um deveria olhar e cuidar de modo precioso de sua vida, mas ao mesmo tempo cuidando de sua vida, promover a vida do irmão. Então, nesse mês, vamos focar o nosso coração nesta certeza e pedir ao Senhor que nós possamos nos lançar sempre na perspectiva do crescimento, de tentar, de recomeçar, de cair, de levantar, sem medo daquelas falas que muitas vezes, ao invés de impulsionar, acabam muitas vezes sabotando o nosso próprio caminho. E nesse mês nós sabemos que nós dedicamos especial atenção à palavra de Deus. E a CNBB, neste mês da Bíblia, foca de modo particular a carta aos Romanos, aonde em Romanos capítulo 5, versículo 5, traz a esperança não decepciona. Este aqui, que está nas minhas mãos, é o texto base que orienta este nosso mês dedicado à Bíblia e que seria muito importante, inclusive, que todos nós nos debruçássemos um pouquinho ainda nessa dinâmica do ano jubilar, o jubileu da esperança, voltarmos a conjugar esse verbo esperançar, que é tão bem trabalhado na carta aos Romanos. Então fica aqui a dica para que nesse mês nós possamos alimentar ainda mais a nossa intimidade com a palavra do Senhor. E nesse dia, nós queremos nos alegrar com aqueles que fazem aniversário. Hoje, de modo especial, minha mãe, Elizabeth Keller, o Vander Cuba, Padre Antônio Wilson, que é pároco lá da paróquia São José de João Neiva, a Cristiane Bertolini, a Amanda Melo, o Lucas Miossi e a Maria de Fátima 90. Meu abraço, meu desejo de muita saúde, muitas bênçãos a cada um de vocês. Que vocês possam ser muito felizes, prósperos e que o Senhor, que o bondoso Deus os conserve com a saúde física e também com a saúde espiritual. Hoje nós temos para a nossa reflexão o Evangelho que está em Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou:
Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse no início, naquela reflexão que fazia com vocês, sem dúvida alguma, Jesus não foi aquela pessoa que tinha medo de se posicionar, de se colocar. Sem dúvida alguma, ele era aquele que estava para cumprir a obediência à vontade de Deus. E esse conteúdo programático que Jesus anuncia e que se cumpre na pessoa dele, como por exemplo, levar a libertação aos pobres, aos oprimidos, dar essa força que vem do alto, essa força do Espírito Santo de Deus, sem dúvida alguma, meus amados irmãos e irmãs, nos faz entender apenas uma coisa: a salvação, ela é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. Essa pessoa que está conosco, que nos motiva e que é sem dúvida alguma força na nossa caminhada. Só que mais uma vez, eles colocam rótulos na pessoa de Jesus, perguntando se ele não é o filho de José. E aí, quando nós colocamos rótulo nas pessoas, nós impedimos as pessoas de crescerem. Para eles ficava muito mais fácil o julgamento da pessoa de Jesus, aquela pessoa que eles conheciam, do que o entendimento da pessoa de Jesus, que anunciava ao próprio Deus, que anunciava o reino dos céus. Qual desses dois caminhos nós temos feito na nossa vida? Temos observado a salvação que nos é proposta, que nos é dada como dom e como graça em cada irmão nosso? Ou nós continuamos, muitas vezes, a dizer que uns podem, outros não podem, que uns podem falar, outros não podem dizer, né? Que alguns podem proclamar e outros não podem proclamar? Na vida da comunidade, isso às vezes é muito forte. Perceber que algumas pessoas não conseguem acolher aquilo que o outro diz, sobretudo quando a pessoa está ali falando em nome de Deus, né? Às vezes nós colocamos assim, mas fulano não tem capacidade moral para poder dizer. E aí nós vamos assim, né? Como nosso Deus escolhe e vai nos capacitando, então nós temos que ter clareza que é preciso coragem para poder anunciar o Evangelho. E aí, todo esse cumprimento e essa plenitude da revelação na pessoa de Jesus, por essas pessoas que aqui estão, sobretudo os que estavam na sinagoga, é deixada de lado. Quantas vezes a salvação bate à nossa porta e nós viramos o rosto? Quantas vezes a salvação bate à nossa porta e, no entanto, nós muitas vezes queremos colocar critérios. Então observem a singeleza com a qual Jesus fala e diz de modo claro e anuncia tudo aquilo que é passível de ser realizado na vida daqueles que acolhem a palavra de Deus. Então que Deus hoje nos ajude, sobretudo no início desse mês dedicado à Bíblia, para que a palavra do Senhor possa ir transformando o nosso coração. E ao transformar o nosso coração, com certeza dar frutos de bondade para o mundo, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, peçamos a bênção, a bondade de Deus, sobretudo para os nossos trabalhos, os nossos estudos ao longo deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente dia e até amanhã. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o